Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal falando sobre História e Geografia. No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção então da semana 2 do segundo PET de História da turma do 9º ano do Ensino Fundamental. Nessa segunda semana do PET tentou abordar um pouquinho mais ali sobre os aspectos e acontecimentos ali da República Velha no Brasil, República do Café com Leite, República Oligárquica ou como quiser chamar. Então vamos lá então para a primeira questão. Pesquise e comente o impacto da Revolução Russa no movimento operário brasileiro. E a resposta: os rumores de que uma revolução que propunha a tomada de poder pelos operários na Rússia tinha tido sucesso, fez com que o movimento operário brasileiro ganhasse força, influenciando a formação de sindicatos e até de partidos ligados aos operários no Brasil, como o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. A Rússia, inclusive, nesse momento, um pouquinho depois, ali na década de 20, vai inclusive mandar alguns camaradas para o Brasil para que tentasse organizar aqui também uma revolução. Muitos comunistas brasileiros vão estudar na Rússia, vai acontecer muito essa troca de informação. Isso não vai ser exclusivo no Brasil, vários países da Europa, da América Latina, vão fundar o Partido Comunista nesse período, já que foram bem-sucedidos ali na Revolução de 17. Segunda questão. Ocorre-nos também o dever de acudir ao proletário. Urge uma condenação de esforços para o estudo e adoção de providências de conjunto que constituirão o nosso Código de Trabalho, manifesto assinado por Getúlio Vargas à época da eleição em 1929. Comente como Vargas conseguiu associar a sua imagem aos interesses da classe trabalhadora, e a resposta por meio da criação das leis trabalhistas. O discurso adotado pelo Vargas vai ser de pai dos pobres, ou até mesmo pai dos trabalhadores. O Vargas ele vai criar algumas leis trabalhistas que depois foram consolidadas ali na CLT, e dentre essas leis propunha ali, por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o descanso remunerado, que no caso são as férias, mas é claro que não foi um ato assim de bondade do Vargas, e isso já existia muita pressão dos trabalhadores para conseguir esses direitos que em vários países já existiam. Mas o Vargas vai reorganizar, vai colocar na figura dele como o responsável pelas leis, vai inclusive até mudar o significado do 1º de maio, que foi criado para um dia de luta, para um dia de manifestação dos trabalhadores. O Vargas vai alterar e vai colocar ali passeatas, marchas nas ruas, exaltando a figura dele como pai do trabalhador. Terceira questão, essa é uma questão aqui bem grande, mas eu vou só ler para vocês, não vou explicar muito. Tem um vídeo de explicação aí no canal também, caso alguém queira. Reproduza o quadro a seguir de forma a completá-lo de forma objetiva. Faça uma pesquisa para buscar as informações solicitadas. Então aqui vamos lá, a Revolta Federalista acontece no sul do Brasil entre 1893 e 1895 e tinha como objetivo libertar o Rio Grande do Sul do poder centralizador da República. E os resultados? Maior poder à República centralizadora, uma vez que eles venceram e derrotaram os federalistas. Segundo movimento aqui foi a Revolta da Armada, que acontece no Rio de Janeiro em 1893, que era uma oposição da Marinha às ações autoritárias do presidente. A Marinha, que era uma instituição monárquica. A maioria dos marinheiros defendiam a monarquia. Então eles não vão aceitar as ações dos presidentes ali, principalmente o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. E o resultado foi a contenção do movimento pelo poder republicano. O cangaço acontece no sertão nordestino, não tem um lugar específico, no século XIX e também no século XX. E a motivação principal do movimento era a grande insatisfação com a pobreza, a violência dos grandes fazendeiros locais e a exclusão social. E o resultado foi o fim do movimento com o combate do exército republicano. Vão colocar ali os famosos volantes para lutar com esses cangaceiros, que são representados aí principalmente pela figura do Lampião e da Maria Bonita. A Guerra de Canudos, que vai acontecer na Bahia, no século XIX ainda, que tinha como motivação formar uma comunidade autônoma ao poder central para lutar contra a pobreza. A população do Nordeste era muito pobre, lutava muito contra os grandes fazendeiros que tinham a maior parte das terras. Então um grupo de pessoas ali dentro, representados pela figura do Antônio Conselheiro, eles vão formar uma vila e ali eles vão viver de forma igualitária, plantando, colhendo, de forma autônoma mesmo ali, cada um com sua casa, com sua plantação. E o resultado foi o massacre da população de Canudos pelo governo republicano. A Revolta da Vacina, que vocês já devem conhecer por conta do momento em que vivemos, acontece no Rio de Janeiro em 1904 e tinha como motivação a oposição à vacinação obrigatória. E eles conseguiram, por um tempo, a vacinação temporária foi suspensa. Outro movimento foi a Revolta da Chibata, que vai acontecer também no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital da República, certo? Não tinha construído Brasília ainda, então quase tudo acontecia lá. Que aconteceu em 1910, que tinha como motivação a violência dos oficiais da Marinha contra os marinheiros, principalmente os afro-brasileiros.
que era a chibatada, que era o castigo dado aos marinheiros. E eles conseguiram, como resultado, eles tiveram a proibição dos castigos físicos na Marinha. O movimento tenentista, que aconteceu em várias regiões no Brasil, mas primeiro aconteceu no Rio de Janeiro, depois em São Paulo e depois no Brasil todo. Acontece em toda a década de 20, que era motivada pela insatisfação com o governo central de Arthur Bernardes e com as oligarquias estaduais. E os resultados foi o fim da República Oligárquica, uma vez que o movimento tenentista vai apoiar depois o golpe do Vargas ali em 1930. Então, de certa forma, eles conseguem o objetivo deles. Quarta questão. Leia o texto abaixo. O Estado Novo recolheu os triunfos da década de 30 ao expor com todo o esplendor esta extraordinária transformação do direito de organização e ação coletivos em meios de identidade entre poder, lei e sociedade. De modo que a força prometida por uma sociedade crescentemente mobilizada em seu desejo de mudança foi substituída pela onipotência e eficácia das instituições governamentais e da repressão, ambas sustentadas pela mesma brilhante invenção do período, o espetáculo da identidade entre o chefe do Estado e seu povo. Escolha o título mais adequado para esse texto. Nós temos aqui, na alternativa A, Vargas, pai do pobre e mãe dos ricos. Alternativa B, o poder da propaganda política. C, a glória do Estado Novo. E D, a repressão e censura na era Vargas. E essa questão toda aqui pode ser resumida bem na última frase, que é a invenção do período, o espetáculo da identidade entre Estado e povo, entre o chefe do Estado e seu povo, que é a propaganda política que o Vargas fazia. O Vargas tinha um apelo popular muito grande, como o exemplo da festa do 1º de maio, que eu citei agora há pouco, que vai tomar essa data, que era de mobilização dos trabalhadores, para fazer uma festa exaltando a figura dele. Além disso, os programas de rádio, os jornais, os cadernos, os livros didáticos tinham a figura do Vargas, então ele vai usar da propaganda política em torno da figura dele. E é isso aí, turma, essa foi a correção então da semana 2 do PET de História da turma do 9º ano. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários sem problema algum. No mais, é isso aí, nos vemos semana que vem com a correção da semana 3. Valeu, turma!